Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Deixe-me ler alguns versículos. Para você entender melhor a história, eu vou ler a partir do verso 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Agora note o verso 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, é outro Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, uma rocha, uma pedra, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o rei o que fizera esta mãe chamada Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na praça de Bet-sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Agora eu gostaria que você fosse lá em 2 de Reis, segundo livro de Reis, a partir do verso 24, segundo livro de Reis, a partir do verso 25, fica melhor, capítulo de número 6, segundo livro de Reis, capítulo de número 6, houve fome em Samaria, que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher, uma mãe, me disse:
Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Nesses dois textos que eu acabei de ler, 4 mães são citadas. A primeira mãe é a filha de Saul, a mais velha, a que fora prometida a Davi quando ele matou o gigante Golias, mas que Saul o enganou e entregou a sua filha mais nova. Essa mulher teve 5 filhos com um homem chamado Ariel. E porque Saul quebrou um juramento feito por Josué, lá no capítulo 9, quando houve uma aliança entre Josué e os gibeonitas, e Josué prometeu que jamais os gibeonitas seriam extirpados e mortos em Israel. Saul quebrou o juramento, e porque quebrou-se um juramento em Israel, Deus envia uma fome assoladora sobre Israel. Davi consulta o Senhor e fica sabendo que é por causa de um juramento quebrado. Juramento quebrado diante do Senhor sempre traz consequências. Fecha parênteses. E Davi pergunta aos gibeonitas: o que é que vocês querem que eu faça? Os gibeonitas dizem: nós não queremos matar gente nem derramar sangue em Israel. O que nós queremos são 7 filhos de Saul, para que nós os enforquemos. Davi aceita a proposição dos gibeonitas e entrega 5 filhos de Merabe. Os 5 filhos são enforcados. Não há uma só palavra desta mãe, não há um lamúrio, não há dor, não há uma dor, não há uma lágrima sequer. Mas enfocam-se 2 outros filhos de uma concubina de Saul. Seu nome é Rispa. Estes meninos também são enforcados, enquanto os filhos de Merabe são deixados para os abutres e as feras do campo comerem, e os bichos tomarem conta. Diz o texto sagrado, de começo da ceifa até o final da ceifa, 4 meses ininterruptos, esta mãe, de dia e de noite, vela pelos seus filhos, não deixa que os animais do campo, as feras, e nem as aves de rapina, cheguem perto dos seus filhos, já mortos. Não há na história universal um texto tão dramático que expõe de maneira tão linda e extraordinária o amor de uma mãe, como o amor de Rispa. Expôs a própria vida, não permitiu que aves de rapina e nem animais e feras do campo se aproximassem dos seus filhos já mortos, cadáveres em estado de putrefação. No segundo texto que eu li com os irmãos, 2 mulheres fazem um acordo, em tempos de fome extremada em Samaria, capital do Reino do Norte. A fome era tão grande que a aliança era: nós vamos comer o meu filho, e quando a carne do meu filho cozida já tivesse acabado, nós iremos matar o seu filho, e nós o cozeremos e comeremos. A segunda mãe entra em desespero e vai ao rei e denuncia. O rei entra em estado de comoção, entra num estado de desespero, porque nunca se viu em Israel algo como o que estava acontecendo. 4 mães,
E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Há 4 tipos de mães aqui representadas. É possível que não haja um quinto tipo de mãe. E eu gostaria de levá-los a pensar nesta noite. Qual é a sua mãe? Qual é a que se aproxima mais das atitudes, do caráter da sua mãe? 4 mães, qual é a sua? Um filósofo transcendental chamado Ralph. Esse homem tem escritos que trafegam do polêmico, o herético, ao santo. Ralph Waldo Emerson disse que os homens são o que as mães fazem deles. Os homens são o que as mães fazem deles. E nesses 2 textos, onde 4 mães são citadas, eu queria lhes mostrar algumas características dessas mães e o que os seus filhos se tornaram a partir delas. Eu vou nominá-las para melhor compreensão. E vou, por uma questão didática, começar pelo 2º texto de 2 de Reis, capítulo 6. Uma mãe canibal, uma mãe capaz de matar o seu próprio filho para comê-lo, para saciar os seus desejos. Uma mãe canibal é aquela que mata os seus filhos, e alguém já pode estar dizendo: pastor, estou fora, porque eu jamais mataria os meus filhos. Será? Uma mãe canibal é aquela que é capaz de colocar os seus filhos em risco para satisfazer as suas próprias necessidades. Para satisfazer sua própria necessidade, matar a sua fome. A mãe canibal foi capaz de matar o seu próprio filho e cozê-lo. Mães canibais, amados irmãos, não se importam pelo interesse dos seus filhos, estão mais interessados nos seus próprios interesses. Mães canibais machucam os seus filhos. Uma mãe do Ceará, conterrânea, vou citar o nome dela e você confere depois. Uma mãe chamada Cristiane Renata Coelho. Cristiane Renata Coelho, presa no Ceará, porque matou seu próprio filho, um autista, envenenado com sorvete. Mães canibais são capazes de atrocidades. Um filho autista morto pela própria mãe com sorvete envenenado. Mães canibais negociam seus filhos. Ela negociou seu filho. Hoje a gente come o meu filho, amanhã a gente come o seu. Mães canibais, os filhos se tornam moeda de troca. Uma outra mãe chamada Edna dos Santos Balieiro cobrava R$10 para prostituir as suas próprias filhas menores e chegou a negociar a virgindade de uma das suas filhas por R$500. Mãe canibal. Mães canibais matam filhos para tirar proveito. Mães canibais são capazes de negociar seus filhos, de entregar suas filhas por miseráveis R$10, para satisfazer suas próprias necessidades. Mãe canibal causa indignação. Quando o rei tomou conhecimento, ele entra em desespero, e nós estamos falando de um profano. Um rei profano não consegue entender porque uma mãe canibal é capaz de tirar a vida de um próprio filho, negociar o filho, expor o filho ou a filha.
Uma mãe canibal chamada Verônica Panarello matou seu filho de 8 anos e escondeu o corpo, depois de ser flagrado pelo próprio filho, fazendo sexo com o avô da criança. Porque o filho viu a mãe banalizando o leito, o matou, uma criança de 8 anos. Mães canibais pensam só em si mesmas. Mães canibais estão mais interessadas em tirar proveito dos filhos do que cuidá-los. Mas há uma segunda mãe, e agora eu volto para o primeiro texto. A filha mais velha de Saul se chama Merabe. Ela perde 5 filhos de uma única vez. Todos os 5 filhos são mortos, enforcados. Essa mãe é uma mãe absolutamente indiferente à dor dos seus filhos. Merabe é uma mãe insensível, não há uma palavra, um queixume, uma lágrima. Merabe é uma mãe insensível, porque não há nenhum relato bíblico ou extra-bíblico que traga o lamúrio desta mãe perder 5 filhos de uma única vez. Merabe era uma mãe ausente à dor dos seus próprios filhos. 5 filhos morreram num único dia, enforcados, e foram deixados para os abutres e as bestas feras do campo. E não houve nenhum movimento desta mãe. Merabe repassou certamente para os seus filhos a mágoa que tinha do rei. Depois você confere 1 de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 18, verso 17 e 18. Davi prometeu Merabe ao rei Davi, mas Davi não cumpre a promessa e entrega a sua irmã para ser esposa de Davi. E este ressentimento de não ter sido a esposa de Davi foi repassado para os seus filhos. E aqui nós vemos uma característica das mães Merabes. As mães Merabes, por causa dos maridos ou dos rancores dos seus cônjuges, pelos rancores guardados por causa dos seus maridos, ou das vidas que tiveram, ou da maneira como foram tolhidas em seus romances, repassam todo o azedume da alma para os seus filhos. Merabe nunca amou os seus filhos, uma mãe insensível, por causa do marido, que não fora Davi, provavelmente ignorou os seus filhos, uma vez que 5 morrem e não há um lamento por causa de 5 filhos mortos num único dia. Merabe significa literalmente aumento. Quando Merabe nasceu, Davi não, Saul deve ter dito: minha filha, você vai se chamar aumento, amplidão. Você nasceu para aumentar. Você nasceu para multiplicar. Mas o que nós vamos ver, por causa do azedume da alma, da insensibilidade desta mãe, o que nós vamos ver é uma mãe que faz diminuir o conceito de família, faz diminuir a relação dentro da própria casa, diminui os entes da própria casa, perde 5 filhos no único dia. A indiferença e o ressentimento de Merabe fizeram diminuir o que pode significar ou ressignificar valores dentro de uma família. É possível que alguém diga que não passa nem perto de se parecer
com Merabe. Mas lhes asseguro, viu, Jackson, como a luz que ilumina os meus olhos, que eu conheço mães que por causa de maridos, de amantes, colocaram os seus filhos em segundo, terceiro, quarto plano. Ela repassa para os seus filhos todo um ressentimento do pai, porque o pai não permitiu que ela casasse com Davi. Toda uma frustração de ter sido preterida pela a sua mãe. Nem uma palavra. A primeira mãe, uma mãe canibal. Aquela que tira proveito dos filhos. Aquela que é capaz de negociar os filhos. A segunda mãe, uma mãe que é insensível, e essa insensibilidade é causada pelas decepções trazidas de dentro de casa, da relação com o pai, da relação com os seus amores passados. E isso é repassado, reproduzido, reverberado na vida dos filhos. Mas há uma terceira mãe, e voltando agora para a segunda de Reis, capítulo 6, aquela mãe que quando chega a hora de matar o seu filho para comê-lo, ela se arrepende, ela entra em desespero, e ela não quer fazer com o seu filho o que a que se aliançou com ela fizera. Esta mãe, ainda em tempo, se arrepende de querer matar o seu filho para comê-lo. Vou chamá-la de mãe arrependida, a despeito de tudo que pensou, das maldições proferidas sobre os filhos e filhas, de mães que amaldiçoaram seus filhos nos ventres, mães que disseram para suas filhas e seus filhos que eles não prestariam, que eles não seriam nada na vida, mas à medida que o tempo passou, se arrependeram, voltaram atrás, metanoia, mudaram se arrependeram, mudaram. Esta mãe arrependida, ela representa literalmente aquelas mães que começam um relacionamento frio, ou relacionamentos frios com seus filhos, mas na hora da dor mais aguda, o sentimento de mãe fala mais alto. Mas uma mulher chamada Larissa Pereira Marcelino se arrependeu de doar o filho pela internet. Anunciou que estava doando, entregando, abrindo mão do seu filho, Larissa Pereira Marcelino. E ela se arrepende, e ela entra em desespero, e acolhe novamente os seus filhos nos braços. Mães arrependidas, ainda que tenham pensado males, proferido palavras de maldição sobre os seus filhos. Essa mãe arrependida representa aquelas que abriram mão de satisfazer os seus próprios desejos por amor dos seus filhos. E aí eu peço licença para citar alguém que é minha heroína, minha mãezinha querida. Aos 27 anos ficou viúva. 27 anos ficou viúva. 4 filhos nascidos, e minha irmã Ana Flávia na barriga. Sozinha, uma selva de pedras, pouquíssima instrução, sem conhecer ninguém em Brasília. Há mais de 50 anos, abriu mão de uma própria vida, aos 27 anos, e se dedicou tão somente para cuidar dos filhos.
abriu mão dos seus desejos. Era uma mulher muito linda, era uma mulher muito bonita, e a prova é por que eu fui falar isso? 27 anos, minha mãezinha ficou viúva. Fez de tudo para criar os filhos. Nunca namorou. Nunca mais teve um homem na vida. Não que isso seja errado em si. É porque ela sacrificou seus próprios desejos em favor dos seus filhos. E Deus, em sua infinita graça, do seu ventre fez erguer-se 3 ministros de um reino que não tem fim. Somos 3 pastores. E ela hoje é diaconisa e ministra na primeira igreja batista no Cruzeiro Novo, em Brasília. Mães que sacrificam seus próprios desejos, seus sonhos, em favor dos seus próprios filhos. Esta mãe demonstra amor, mesmo que tardiamente. Mesmo que tardiamente, aquela mãe se arrepende, porque o amor para com seu filho falou mais alto do que as suas necessidades. Ela preferiu perder o filho a vê-lo morto. E eu tenho certeza de que muitas mães estão representadas por esta mãe. Mas a quarta mãe, talvez não haja, repito, na história universal, um registro de um amor tão profundo, de uma mãe pelos seus filhos, como desta mãe chamada Rispa. Certamente eu ainda haverei de pregar pelo menos mais uns 2 sermões só sobre esta mulher. Mas hoje eu só quero lhes mostrar algumas características desta mãe, que são muitas as que aqui estão representadas por ela. Rispa, amados irmãos, é aquela mãe que ama os seus filhos sem esperar mais nada deles. Seus filhos são mortos. O que é que um filho morto pode oferecer? O que é que um filho em estado de putrefação pode oferecer? Certamente vocês conhecem mães que talvez deem mais preferência a alguns filhos, porque são ricos, porque têm diplomas, porque alçaram voos altos, e em detrimento de alguns que não cresceram tanto. E os exemplos se multiplicam, de mães que gostam mais de alguns filhos, porque deles tiram proveitos, ou proveito. Não é o caso de Rispa, porque ela ama os seus filhos, mesmo sem esperar mais absolutamente nada deles, porque estão mortos, estão em estado de putrefação, estão expostos ao sol e à chuva, estão expostos aos abutres, estão expostos às bestas feras. Porque é desesperador quando nós comparamos, amados irmãos, o amor de Rispa por um filho que não tem mais nada a oferecer, e ver tantas mães vendo seus filhos vivos, respirando, mas que não conseguem mais demonstrar amor, que não cuidam mais deles, que não se expõem mais, que não busca livrá-los das bestas feras, que não busca mais livrá-los dos abutres deste mundo. É desesperador quando nós olhamos para uma mãe chamada Rispa, em que ela é capaz de colocar a vida em risco, de dia e de noite, por filhos que não podem mais oferecer nada. Por que você está desistindo do seu filho? Ah, porque ele é maconheiro. Por que você está desistindo do seu filho? Porque ele é um bandido. Por que você desiste do seu filho? Porque ele é um adúltero. Ele está vivo,
os filhos de Rispa não estavam mais vivos. Rispa representa, amados irmãos, aquela mãe que dá o que não pode mais receber dos seus próprios filhos. Rispa não tira nada dos filhos, porque seus filhos não podem mais lhe dar nada. Antes, Rispa dá tudo, sem esperar mais nada. E eu não posso deixar de enxergar aqui também a minha mãezinha. Deu tudo, a própria vida, sem esperar nada. Rispa cuida dos filhos, mesmo mortos. Os filhos de Rispa estão mortos e ela está cuidando de dia e de noite. Algumas mães estão mais cuidando dos filhos vivos, quanto mais mortos. Mesmo os filhos mortos, ela não permite que as bestas feras e as aves de rapina se aproximem dos seus filhos. Ela cuida sem esperar nada em troca. E eu tenho certeza que aqui nesta noite tem mães que sabem que bestas feras estão se aproximando dos seus filhos, que aves de rapina que representam demônios estão se aproximando dos seus filhos e das suas filhas, e algumas não estão movendo uma palha sequer nos joelhos buscando a face do Senhor. Rispa, ela literalmente cuida dos filhos mortos. Seu filho ainda está vivo, seu filho ainda tem esperança. Rispa, amados irmãos, não usa os filhos para se salvar, como foi o caso da mãe canibal. Antes ela arrisca a vida pelos filhos ainda que mortos. Rispa arrisca a vida pelos filhos que nada podem mais oferecer para ela. Mães como Rispa se entregam sem esperar mais nada em troca dos seus filhos, simplesmente amam. Rispa, amados irmãos, com o seu amor de mãe, causa admiração ao rei. Chegou ao conhecimento do rei Davi o amor daquela mãe. E Davi, o rei, entra em estado de comoção, porque nunca houve nada semelhante a este amor. Quando uma mãe ama, amados irmãos, os filhos como Rispa amou e ama, porque muitas aqui são Rispas, este amor sai das quatro paredes, as pessoas começam a tomar conhecimento. O rei tomou conhecimento do amor daquela mãe. Ora, se Davi, sendo finito, limitado, tem conhecimento do amor daquela mãe, quanto mais o nosso Deus, o Rei eterno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele sabe realmente se você ama com a intensidade do amor de Rispa. E assim como o rei move todas as circunstâncias para resgatar os destroços em estado de putrefação, agora não mais em estado de putrefação, mas ossos secos. 4 meses se passaram. Se o rei move o seu reino para resgatar ossos, o meu Deus, o Rei dos reis, Ele pode mover céus e terras para resgatar o seu filho e resgatar a sua filha. O nosso Deus, o Rei dos reis, Ele é mais poderoso do que o rei Davi. Se
Se o rei Davi move o seu reino para resgatar defuntos, para resgatar ossos, o nosso Deus move céus e terra para resgatar o teu filho e a tua filha. O que nós precisamos é amar os nossos filhos com amor de Rispa. Rispa causou admiração ao rei, e é com tristeza que algumas mães não têm causado admiração, mas perplexidade, pela maneira como têm cuidado dos seus filhos e das suas filhas. Rispa, sabe o que significa? Pedra inflamada, pedra incendiada. Seus filhos são colocados em cima de uma pedra, e isso é significativo porque seu nome significa pedra incendiada, pedra inflamada. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que os corações inflamados, as rispas inflamadas de paixão por Deus e pelos seus filhos, o Senhor vai resgatá-los para o louvor da glória do Senhor. Que nesta noite o teu coração se incendeie, se inflame, como foi o coração de Rispa. Mães inflamadas, pedra ardente, inflamada de amor pelos seus filhos, move o coração do rei. Deixe-me tratar rapidamente, marchando para a conclusão, e você sabe o que significa isso. 4 considerações. A primeira delas é que o amor de Deus, e tudo na Bíblia quando se refere a Deus é por analogia, não esqueça isso. Por que analogia? Porque nós precisamos trazer para o nível de compreensão aquele que a gente não pode compreender acerca de Deus. Deus é criador, nós somos criatura. Deus é infinito, nós somos finitos. A criatura não pode compreender o Criador, o finito não pode compreender o infinito. Por isso a linguagem tem que ser análoga. E não há, amados irmãos, uma outra maneira de nós tentarmos identificar no nível de compreensão humana o que é de fato o amor de Deus. O amor de Deus é parecido de maneira análoga ao amor de Rispa, porque a Bíblia diz que Jesus morreu quando nós éramos ainda pecadores. Em Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos como os filhos de Rispa, e mesmo assim Deus nos amou. E mesmo assim Deus entregou seu Filho amado, inflamado, pedra ardente, incendiado de amor por mim e por você. Rispa traduz de maneira análoga o que Deus fez também por nós. Eu escrevi há alguns anos atrás que até Deus, o Filho, quis experimentar a alegria de nascer do ventre de uma mulher. Tamanha sublimidade de ser mãe. Os filhos de Rispa morreram para pagar a ira dos gibeonitas. Por causa da morte dos filhos de Rispa, a ira de Deus, a ira dos gibeonitas foi apagada. E por causa da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, a ira de Deus foi apagada, foi atenuada, a dívida foi paga, assim como a morte dos filhos de Rispa pagaram a dívida para com os gibeonitas, a morte de Jesus pagou a nossa dívida diante do Senhor. Um Deus inflamado de paixão, um Deus incendiado de amor, como diz João 3,16, um Deus incendiado de amor, morreu por defuntos ambulantes como eu e você.
sem esperar absolutamente nada em troca, porque éramos apenas pecadores mortos, alheios às alianças de Deus, separados de Deus. E mesmo assim, Deus nos amou como Rispa amou os seus filhos. Quero convidar, amados irmãos, nesta noite, algumas mães que estão aqui, e alguns filhos também, para um momento de oração. E longe de querer usar esta mensagem de maneira sensacionalista, porque o interesse aqui é mostrar que nós temos um Deus que nos ama muito mais, infinitamente mais do que Rispa amou os seus filhos. Nós temos um Deus em Cristo Jesus, inflamado de amor, incendiado de amor, que morreu por mim e por você. No caso de Rispa, o amor da sua mãe não foi capaz de fazer os seus filhos ressuscitarem, mas o amor de Deus e a morte de Cristo na cruz do Calvário é capaz de nos fazer ressuscitar entre os mortos e nos dar a vida eterna. O amor de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário, é capaz de ressuscitar os teus filhos, que estão em estado de putrefação neste mundo, onde as bestas feras, onde os abutres, onde as aves de rapina tentam se aproximar deles, para tirar-lhes os últimos pedaços de carne, ainda que estejam em putrefação. Mas nesta noite, eu convido você, em nome de Jesus, a se colocar em cima da pedra, se colocar como pedra incendiada, olhar para Jesus, a pedra fundamental, a pedra de esquina, olhar para esse Jesus, e por esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, o seu filho, ainda que esteja morto, o Senhor pode trazê-lo das trevas e transportá-lo para a sua maravilhosa luz. Não desista dos seus filhos. Rispa não desistiu dos filhos mortos. Por que você vai desistir dos seus filhos? Ainda que mortos nos seus delitos e pecados, mas eles ainda estão respirando, ainda há esperança. Eu quero convidar você a fechar seus olhos neste momento, e aí neste exato momento, não importa se você é uma mãe ou se é um filho, porque eu quero fazer 2 orações, aliás 3 orações. A primeira, eu quero orar pelas mães que aqui se encontram, eu quero orar também pelos filhos que aqui se encontram, e também quero orar por aqueles que querem experimentar o que só Jesus pode realizar nas nossas vidas. Só Jesus pode nos tirar do mundo dos mortos, só Jesus pode dar vida. Os filhos de Rispa morreram para pagar uma dívida, e o Cristo que nós amamos, o Filho de Deus, morreu para pagar também uma dívida para todos aqueles que o invocarem, para todos aqueles que acreditarem que Ele é o Filho de Deus, o Salvador. Mas antes, em nome de Jesus Cristo, por pior que seja a nomenclatura que eu tenha dito, em nome de Jesus Cristo, se tem aqui alguém, se tem alguma mãe aqui, ou se você conhece alguma mãe canibal, é aquela mãe que tenta satisfazer as suas necessidades, colocando em risco seus filhos. Sabe quem é essa? Era uma vizinha que eu tinha em Brasília, que ela deixava os seus filhos, crianças, todas as sextas e sábados e domingos, ela deixava os seus filhos, crianças, sozinhos, e saía para as noitadas. Mães canibais, que expõem os seus filhos para satisfazer os seus desejos. Mães canibais que machucam os seus filhos, talvez não tirando a vida, mas dizendo que não prestam, que eles não valem nada. Mães canibais que machucam, talvez não com tapa, não com uma paulada, mas com palavras que ferem a alma e o coração. Mães canibais que negociam seus filhos, que negociam a gravidez por causa de um casamento, que negociam um aborto por causa de um namoro. Mães canibais
que causa indignação, não só ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas aqueles que primam por um mínimo de valor. Mães indiferentes, como Merabe, mães que sabem que os filhos estão sofrendo, mas não fazem uma ligação, são incapazes de pedir perdão, são ausentes. Mães indiferentes, que estão repassando para os seus filhos as mazelas de um casamento. Mães indiferentes que, por causa de um marido, por causa de um homem, estão acabando com os filhos e com as filhas, porque não casou com o rei. Os filhos não valem nada, são filhos de outro homem. Mães insensíveis, que ao invés de aumentar o conceito de família, diminui. Mas é possível que tenha aqui também mães arrependidas, e eu espero em nome de Jesus que sejam muitas, que talvez tenham machucado seus filhos com palavras, como foi o caso de Larissa Pereira Marcelino, que se arrependeu de doar o filho pela internet. Nunca é tarde para se arrepender, mamãe. Nunca é tarde. Hoje você pode pedir perdão ao seu filho, à sua filha. Hoje você pode ser uma mãe inflamada de amor pelo seu filho. Dizer: meu filho, eu te amo. Eu não preciso que você me dê nada, eu simplesmente te amo. Filho, eu sou capaz de morrer por você, e eu não vou deixar que nenhuma ave de rapina e que nenhuma besta fera se aproxime de você. Desde que Emanuele nasceu, já no ventre da mãe, e ela criancinha, eu chegava no ouvido dela, como ainda chego hoje. Chego no ouvido de Emanuele e digo assim: filha, não importa o que você faça, eu te amo. Não importa o que você faça, eu te amo. Rispa. Eu não preciso que você me agrade, eu não preciso que você me obedeça, eu não preciso que você me dê presente, eu não preciso que você seja a melhor da faculdade, eu não preciso que você faça nada, eu simplesmente te amo. Eu quero convidar você, mãe, nesta hora, a declarar que ama o seu filho, a sua filha, sem esperar nada em troca. Lembre-se do que disse Valdo Emerson: os homens são o que as mães fazem deles.